estarmos aqui, podendo ter esse novo encontro, podendo estudar a palavra do Senhor mais uma vez. Nós estamos aí chegando à conclusão do Salmo de número 2, quando nós vamos trabalhar aqui, pensar um pouco sobre a verdade de que todos os homens devem submissão a Deus e devem submissão a Cristo como Rei, como Senhor dos Senhores. E há uma exortação para nós neste salmo de que todos os homens devem se submeter ao reinado de Cristo, ao senhorio de Cristo, enquanto ainda há tempo. Porque em breve ele virá, e ele virá como juiz, ele virá para julgar aqueles que se rebelaram contra ele, que não se dispuseram a submeter a tua palavra, a viver de conformidade com as Santas Escrituras. Então vejam bem, nós temos aí do versículo de número 10 até o versículo 12, nós temos aí o ensino do próprio salmista, não falando simplesmente, propriamente dos seus dias, ele enquanto rei, e ali outros governantes, outros reis se levantaram em plena rebelião contra ele, os homens se levantaram contra o reinado de Davi, e agora ele está especificamente nos ensinando com respeito a esse rei que iria ser o seu descendente, o Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que viria para ser o rei de Israel, para ser o rei do povo de Deus, para instaurar o seu reinado. E também esses homens se rebelam, esses homens dos dias de Cristo se rebelaram contra ele, não o receberam como rei, não o receberam como Filho de Deus, não o receberam como Senhor. Vejam bem, Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus. E isso é basicamente o que está no versículo 3, quando ele diz assim: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, nós não queremos um Senhor sobre nós, nós não queremos ninguém reinando sobre nós. Nós faremos do nosso jeito ou do meu próprio jeito, eu serei o Senhor da minha própria vida. A verdade é, ou nós recebemos esse senhorio de Cristo em plena submissão, em plena obediência, ou haverá um momento, haverá um dia em que Cristo voltará e todo homem terá que se submeter a Ele, mas será uma submissão de reconhecimento, de autoridade de Cristo, de que Deus fará com que todos aqueles que o rejeitaram, todos aqueles que não se submeteram a Ele de forma voluntária, olhando para a Escritura, olhando para a cruz, para a obra redentora, olhando para o senhorio dele, o seu reinado absoluto, soberano sobre as nossas vidas, e relutaram, rejeitaram, recusaram e se rebelaram contra Ele. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o 11, mas basicamente a partir do versículo 11, quando diz que Deus exaltou esse Cristo sobremaneira, que deu a ele um nome que está acima de todo nome. E haverá um dia em que Deus fará com que todos os homens, todo joelho se dobre diante desse Cristo e com a sua própria língua confesse que Jesus é o Senhor. E é isto que o salmista está dizendo aí a partir do versículo 10 até o versículo 12, fazendo essa exortação, e ela se aplica a toda e qualquer pessoa. Todas as pessoas devem olhar para essa advertência, discernir essa advertência e receber esse aviso. Paulo, Lucas usando as palavras de Paulo em Atos capítulo 17, do versículo 30 ao 31, ele fala que Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas ele pede que nós notifiquemos a todos os homens para que todos, absolutamente todos, se arrependam, porque ele estabeleceu um dia em que há de vir julgar o mundo com justiça por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então vejam bem, a verdade é que Deus já tem esse dia determinado e Cristo voltará, e ele voltará como juiz, com ira, inflamado pela sua ira, para julgar, para condenar e sentenciar todos quantos, desde o passado, nesse presente e que ainda no futuro, vão rejeitá-lo e não vão se submeter a ele como rei, como senhor da vida. Vejam bem,
O versículo 12 fala que beija o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho. Então, essa é uma figura de linguagem quando o súdito deveria se aproximar do rei, se curvar, se dobrar diante dele, pegar a sua mão e beijá-lo, no sentido de reverência, no sentido de reconhecimento que ele era rei e não provocar um desagrado no rei. Portanto, todos, absolutamente todos, devem se dobrar diante de Cristo e confessá-lo. Se você não fizer isso por reconhecimento, por discernimento da palavra, porque o Espírito Santo o convenceu, haverá um dia em que você fará isso, não é? No sentido de que seria uma imposição de Deus, uma determinação de Deus. Devemos submeter a Cristo como Salvador e como Senhor antes que Ele retorne como juízo, para que você não pereça no inferno. Agora vejam a urgência, né, dessa verdade. Ele diz assim, olha, a sua ira poderá inflamar a qualquer momento. Ele diz assim, olha, porque dentro em pouco se lhe inflamará a sua ira. Então vejam bem, se nós olharmos para a Escritura, o Mateus 24, Mateus 25, Apocalipse, vem tratando ali do sermão escatológico de Cristo, apontando os sinais para a volta de Cristo. Lembre que a Escritura nos ensina que na primeira vinda desse rei, desse Cristo, ele veio como Salvador, ele veio para resgatar e buscar o pecador, o perdido, ele veio para trazer perdão ao pecador, para trazer perdão ao homem, para oferecer vida eterna ao homem e resgatá-lo do império das trevas, conforme Colossenses 1:13. Então, na segunda vinda dele, quando ele voltar agora, ele não volta mais como um misericordioso, como um compassivo rei, né, que veio para resgatar e para salvar a vida. Na sua segunda vinda, ele virá como juiz, um justo juiz, um reto juiz, para sentenciar cada um daqueles que praticaram essas más obras, para cada um daqueles que o rejeitaram como Senhor e Salvador, cada um daqueles que não se submeteram a ele como o único Rei dos Reis, como o único Senhor dos Senhores. Então, todos os eventos da Escritura, basicamente o Novo Testamento, então, estão ali apontando para a volta de Cristo. E todos esses sinais, né, previstos na Escritura, eles estão alinhados exatamente como Deus determinou, no tempo que Deus determinou, e serão cumpridos exatamente como Cristo, como o próprio Deus planejou, como Ele próprio determinou desde a eternidade. Então, Hebreus 9:27 diz assim, ao homem está ordenado morrer uma única vez e depois disso o juízo final. Então, é fato que isso é urgente, é fato que todos precisam se arrepender. Cumprindo Atos 17, 30 e 31, notifica a todos os homens em todos os lugares para que todos se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que Ele há de julgar o mundo com justiça por meio do seu Filho Jesus Cristo, o único que é Senhor, o único que é o Rei da Glória e o único que condenará todos aqueles que se rebelaram contra Ele. Então não importa se sejam reis, governantes, homens simples, não importa qual é a sua vida, a sua posição social e econômica. Se você não se submete a Cristo como Senhor, como Rei, você será condenado ao inferno, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 10 a 15, e conforme Apocalipse 21, do versículo 1 até o versículo 8, quando ele diz que esses que se rebelaram contra Deus ficarão fora do reino dos céus, da nova terra que Deus tem preparado para cada um de nós. Então vejam bem, a conclusão é, você não pode encontrar paz e você não pode encontrar segurança sabendo dessa verdade em qualquer outro lugar do mundo, a não ser no próprio Cristo. Então vejam bem, se você não tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você se rebela contra a sua palavra, você não se sujeita à palavra dele, você não se sujeita a ele como Senhor e Rei da sua vida, então é certo que a ira dele está reservada para você e quando ele voltar na sua segunda vinda, ele os condenará e os lançará ao inferno. Então você só encontra paz e segurança no momento em que você se curvar diante desse rei, se prostrar diante dele e o confessar como único Senhor, como único Salvador,
como o único rei da sua vida. Então vejam bem, a última estrofe aqui do Salmo é um convite que Deus faz para todos os homens. Ele diz assim, olha, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Feliz é aquele que se refugia em Cristo. Não há refúgio em qualquer outro lugar fora da pessoa de Cristo. Essa é a razão pela qual Deus enviou Cristo ao mundo, a razão pela qual Ele nos substituiu na cruz, Ele morreu em nosso lugar, Ele pagou pelos nossos pecados, Ele ressuscitou, Ele está à direita de Deus Pai e Ele intercede por nós e Ele voltará para nos resgatar. Observem que a Bíblia não diz que Deus ou Cristo providenciará um refúgio para você. Ele está dizendo assim, o próprio Cristo é o único refúgio. Fora dele, você não tem nenhum refúgio. Mas veja interessante uma aplicação que você pode fazer na vida ou na sua própria vida. Embora o mundo esteja instaurado nesse caos, né, nós contemplamos a situação do mundo, o mundo vai de mal a pior. O Salmo diz que nós podemos ser bem-aventurados, nós podemos ser felizes se nós nos refugiamos em Cristo. E você pode ter uma descrição dessa verdade em Atos capítulo 4, do versículo 23 ao 35, fala dessa alegria, dessa bem-aventurança daqueles que encontraram refúgio em Cristo, daqueles que se refugiaram unicamente na pessoa de Cristo. Então ele vai dizer assim, olha, nós devemos nos refugiar debaixo do reinado de Jesus Cristo, que tem sob controle toda a orgulhosa rebelião dos homens, dos governantes, dos reis contra ele. Ele tem o controle de toda essa rebeldia e ele julgará cada um deles, sentenciará cada um deles ao inferno. Então ele disse, olha, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. E a minha conclusão é esta: não se refugie em qualquer outro lugar, em qualquer outra coisa, em qualquer outra situação. Apenas em Cristo. E você será bem-aventurado, você será bem feliz, independente de toda e qualquer circunstância. Essa é a verdade de Deus para a sua vida. Notifica a todos, para que todos se arrependam, porque Ele vai julgar o mundo com justiça através do seu Rei, Jesus Cristo. Que Deus aplique a palavra dele ao seu coração, que você tenha uma experiência real, de vida com esse Cristo e que Ele seja o Senhor, que Ele seja o Rei da sua vida e que você encontre refúgio somente nele, para a glória dele, para o louvor dele. Deus os abençoe, que a paz de Cristo esteja com você. Um abraço a todos e até mais quando nós iniciaremos então o estudo sobre o Salmo de número 3. Um abraço a todos, até mais.